É isso aí, pessoal. Mais um super podcast com esse cara mais requisitado de Balneário Camboriú, grande Dr. Guilherme. Cara, satisfação demais. É minha, Douglas, Pô, que né? isso. Que a gente acabou se conhecendo, criou uma amizade, né? E aí começamos nossos planos aí, construindo a harmonização facial, começamos fazendo algumas técnicas e fomos aprimorando, fomos chegando em resultados mais expressivos né? Foi uma caminhada legal, né? Eu acho que que é bacana da gente ter esse tempo de conversar é de relembrar, né? Que a gente fez bem aos poucos, por etapa, para não ficar uma coisa muito maçante, e onde que na harmonização você consegue mudar, melhorar regiões gradativamente, de uma maneira natural e suave para o paciente. Então acho que esse é um diferencial e a manutenção constante, né? Não, o cara é extremamente diferenciado. Já aproveita e faz o seguinte, já segue lá para você acompanhar o trabalho dele, que é incrível. Você tem que seguir esse cara, você vai ver muitos resultados. Qual que é o teu Instagram, pessoal, que seguir em casa? O pessoal que quiser acompanhar o trabalho da harmonização é @Dr. Farma Estética, Dr. Farma Estética, tá? Esse é o Instagram. Esse é o Instagram, tá? Dr. Farma Estética, que é a minha caminhada como, primeiramente, farmacêutico, especialista em bioquímica e pós-graduado em estética. Então, eu sigo me aprimorando sempre. Tenho um trabalho aqui há 2 anos com um consultório aqui no centro de Balneário Camboriú, onde que o Douglas, a gente se conheceu através de pacientes que, né, feedbacks positivos de outros resultados que eu tive, e a gente pôde evoluir esse trabalho juntos, e também a nossa amizade, que é um cara muito bacana. Então foi muito legal ter feito o convite, a ideia para a gente fazer, né, esse podcast, falar um pouco sobre o meu trabalho, falar um pouco também das experiências que a gente teve junto. E acompanho também muito os seus resultados e apoio muito, sou muito fã também do Super Douglas. Olha aí, já o brand tá forte, pessoal de casa. Cara, olha só que coisa maravilhosa. Tu não tem canal no YouTube, né? Canal no YouTube, né? A gente conversou sobre isso, eu quero fazer, mas não fiz. Então, parabéns aí, ó. Seu primeiro vídeo pro YouTube. Você acabou de lançar. Iniciei, galera. Agora ninguém me segura. Ele vai colocar o mesmo nome do Instagram dele nesse vídeo, e esse aí vai estar lá no canal no YouTube dele, ou no meu, você vai achar nos dois. Enfim, por que eu quis gravar esse podcast contigo? Eu vi uma parada muito massa em ti. Eu atendo muitos clientes, eu visito muitas pessoas. Não sei se você chegou a acompanhar, a gente foi para Gramado, vai para São Paulo, vai em Balneário, vai em Itajaí, Itapé, um monte de cidades, e a gente atende muitos clientes. O que eu quero dizer que você não sabe ainda, que eu não te falei isso? O brilho no olhar seu de fazer essa parada. Tipo assim, eu via a felicidade, tipo assim, cara, parabéns, tu conseguiu, vamos fazer, como é que você tá? Tipo assim, parece que você tava mais feliz do que eu já estava, pelo um resultado que você aplicar para mim. E assim também que eu atendo os meus clientes, assim, cara, eu vou fazer um negócio muito top, eu tô muito feliz, muito entusiasmado de atender você. Eu achei muito massa o brilho do teu olhar. Para quem não sabe a forma como ele trabalha, ele pega simplesmente um rosto que tá, às vezes, destruído, e conserta. E isso afeta diretamente a questão da autoimagem. Antes de a gente entrar nesse quesito, tem uma pergunta-chave nesse podcast. A intenção desse podcast, eu quero deixar bem claro para você entender, é ajudar pessoas. Como? Por exemplo, qual foi o pior momento seu na vida? E como que você fez para sair de lá? E ele tem alguma ligação com essa paixão sua por ajudar a transformar o rosto das pessoas, as vidas das pessoas? Que se eu arrumando a autoimagem da pessoa, a pessoa vai se sentir muito bem. Tem alguma coisa a ver? Tipo assim, o seu pior... Eu sei que a gente tem várias etapas que é ruim. Mas aí tem aquele momento assim, fundo do poço, assim, cara, eu já não aguento mais. Como que você fez para sair disso? Assim, eu tive uma situação que profissionalmente eu acho que me marcou muito, que foi quando eu já tinha feito uma primeira especialização e comecei a fazer atendimentos para desenvolver minhas habilidades em relação a fazer os procedimentos. E eu tive um momento, após alguns meses, que eu comecei a trabalhar por conta, e chegou um momento, Douglas, que eu estava no começo, aprendi a fazer 4 ou 5 técnicas, e chegava uma pessoa, e realmente a intenção de ajudar sempre foi uma coisa que desde a minha formação
foi uma coisa que me motivou a ajudar a saúde das pessoas, ajudar. Por isso comecei como farmacêutico, trabalhei muito ajudando pessoas no balcão, em farmácia, comercial. Então, quando eu pude ajudar elas de uma maneira estética, em relação à autoestima, se aceitar, se amar, isso foi uma coisa que me impactou muito. E logo que eu recém comecei e não tinha tanta experiência, não tinha tantas técnicas que eu era especialista, foi um momento que me impactou quando eu não conseguia fazer isso de forma completa. Então, nesse momento, eu senti necessidade que eu tinha que fazer algo a mais. E aí eu vi um anúncio de uma vaga para uma rede que era de São Paulo. E eu me inscrevi para essa rede. E a moça falou assim para mim, assim, mas, moço, essa vaga, ela encerra amanhã, é um processo seletivo de 3 dias. E nem que eu quisesse aceitar, não teria como, porque só falta um dia. Daí, naquele momento que eu pensei, puxa vida, era uma única, talvez uma luz no fim do túnel, eu tentar me aprimorar mais e ir para essa rede. Eu mandei um áudio explicando toda a minha trajetória para ela, o porquê que eu merecia que eles expandissem esse prazo para que eu pudesse participar, porque realmente eu era o que eu mais queria e eu ia dar o meu melhor e eu tenho certeza que eles não iam se arrepender. E ali eles decidiram prorrogar essa vaga. Então, às vezes, isso vale como você, tipo assim, não aceite um primeiro não, assim, quando tu achar que não tem mais solução, dê o teu máximo que talvez tu tenha uma chance. E eu fui tão abençoado que no segundo dia, quando me ligaram, eu fui atender uma paciente e eu fiz uma videochamada, que ia na segunda etapa para ir, e a paciente falando do meu trabalho, e aí eu fazendo o procedimento, explicando. E aí, quando chegou na terceira etapa, no terceiro dia, eu consegui a vaga. E essa vaga era um concurso, mas era pago ele? Aí você paga e não tinha vaga ainda. Ele valia um contrato de trabalho, né? E junto uma especialização de 9 dias, onde eu ia ter uma mega oportunidade, então. Era assim, um custo assim de em torno de uns 10 a 15 mil se eu fosse fazer isso individualmente, né? Certo. E aí, por ter conquistado a vaga, eu adquiri, a empresa pagou toda essa especialização longa, com hospedagem, com transporte, com tudo, e eu fui. E aí comecei a trabalhar metade da semana em Florianópolis nessa empresa, e aos outros dias eu mantive meu consultório aqui em Balneário. E ali foi aonde que eu vi que com toda aquela bagagem eu consegui realmente chegar ao ponto de fazer um trabalho que eu pudesse mudar realmente a vida das pessoas. Caramba, que história, mano. E é muito massa, tipo assim, a forma como ele trabalha, a forma como ele atende cliente. Eu não tô aqui pra te puxar o saco, não. Tô aqui pra falar real mesmo, entendeu? É muito diferenciado. O cara se sente à vontade porque eu imagino a situação na cabeça dos clientes. Eu já passei por alguns procedimentos, eu sei que é tranquilo. Uhum. Mas e como é que você tem que lidar com a situação de um cliente que tem medo de agulha, um medo de alguma coisa? E é tudo uma coisa criada na cabeça da pessoa. E aí tu vai conversando com a pessoa e tal, e tal. É igual, por exemplo, você falou que nunca criou um vídeo no YouTube. Uhum. Pra mim é a coisa mais normal do mundo. Esse é o podcast número 32. Você pira? Tinha começado aquela vez lá. Nossa, 32 podcasts, velho. 32 podcasts. E eu assisti alguns e gostei muito, cara. Eu gosto, por isso que me instigou a querer participar. É muito massa. Quando tu falou, daí eu já tava com essa energia de querer fazer. E a gente conversou, foi ótimo. Eu quero, tipo assim, lembrar que isso que tu tá falando realmente acontece muito do paciente, né? Não é uma coisa assim tão tranquila, as pessoas têm medo, têm riscos, então realmente a escolha do profissional é muito importante, né? Depois que eu terminei a pós-graduação, hoje eu faço a monitoria, ajudando a ensinar os alunos da pós-graduação ali na Uniavan, onde que a gente tem assim um trabalho voluntário ali para tentar fazer a monitoria e também se aprimorar cada vez mais. Então, eu assim, tive pacientes, como por exemplo uma querida que mora em Ponta Grossa, a Dinir, ela passou por um procedimento numa outra empresa e ela teve um risco, assim, ela teve um produto contaminado que causou a ela um processo alérgico e ela tinha um trauma. Ela ficou com muito medo quando ela veio para fazer uma avaliação comigo e me contou tudo que ela passou, mostrou fotos e tal. Ela acabou sendo hospitalizada e aí depois de alguns dias ela ficou bem.
Então ela passou por um trauma e isso causou um medo nela muito grande para poder fazer os procedimentos. Então o que nessa hora eu sempre tento conversar para tentar acalmar o paciente e conseguir mostrar para ele que tem como a gente fazer os procedimentos sem ter dor, tem como a gente fazer sem risco, tá? Aí é aí que entra um grande diferencial que eu trabalho, que é os produtos, né? A marca dos produtos, a procedência, né? O fato de trabalhar com o produto fresco, sabe, fazer o produto na hora, não guardar produto, então tem toda essa questão da parte de contaminação que faz toda a diferença, e isso daí, junto com o material que eu trabalho, anestésico, né, a parte que eu uso tem as canetas térmicas, que é a Skin Cooler, deixa eu mostrar aqui, ó, que tá mais... Tem aquela que... Ela fica na geladeira. Aperta e ela não deixa doer? É essa aí, não? Ela congela o ponto. Ela congela o ponto. Isso aí pra mim foi muita novidade quando eu vi, cara. Pega essa aí, a visão dessa aí, Diego. Essa Diego é o aqui nosso filmmaker aí. Dá um oi, Diego, aí, ó. Tá ali cuidando da produção. Essa caneta, a Skin Cooler, ela congela o ponto. Então, quando você vai fazer, por exemplo, eu tenho que fazer algum procedimento como o Botox, que a pessoa vai ter que sentir uma picadinha, a gente congela o ponto e você não sente, porque quando fica com a temperatura muito baixa, perde a sensibilidade e diminui a circulação, então também não sangra. Então, ela tem o halo de ação do produto, da toxina botulínica, onde que vai causar a paralisação da musculatura. Então ela já determina também o halo, então você sabe, também fica mais fácil para você calcular a distância dos pontos. Então ela realmente consegue não sentir nenhum linguagem não técnica, você que está assistindo em casa, que não é um cara técnico, vai tomar ali uma agulhada na testa, que hoje nem de graça. Tipo assim, na minha antigamente era nem de graça, hoje em dia não é tão barato. Mas é muito bom. Pessoal, de graça até injeção na testa. Agora esquece, tudo é Botox. Tu vai tomar uma agulhada na testa. Calma, não vai doer. Por quê? Ele vai colocar isso aqui primeiro no ponto onde vai ser aplicado. Vai ficar meio que congelado ali, onde você vai tomar a agulhada. Toma uma agulhada, você não sente nada. Cara, eu falei assim, que parada é essa? Lembra que eu falei assim, que eu nunca vi isso aqui na vida. E uma coisa que eu falei assim, vou tomar um Botox na cara, vai doer tudo, velho. Eu já vim com essa expectativa, esperando isso. Quando você me mostrou que tinha essa possibilidade, eu falei, não é possível, velho. Criar um negócio pra não doer a agulhada. Isso aqui é, maravilhoso. Muita gente não sabe dessa informação. Inclusive, ó, que massa. O podcast é um vídeo longo. Só que o que é o grande barato do podcast no vídeo longo? Você pode fazer vários vídeos curtos. Por exemplo, o título desse vídeo aqui. Achei que ia tomar uma agulhada doída na testa de Botox. Descobri que não era isso. É um vídeo. Como eu atendi os clientes? É outro vídeo. Tudo dentro do mesmo vídeo, que é os cortes do podcast. Você vai pegar só esse trecho. Você deu só a linguagem técnica, eu falei a linguagem do povo e como eu entendi. Sim. Entendeu? Então é muito massa a questão do conteúdo. O conteúdo trabalha pra você 24 horas por dia, mano. O Instagram que tu tem, aposto que muitos clientes vê primeiro o teu trabalho, que é o fruto, pra depois fechar contigo. Senão não faz sentido, tipo assim, veio do nada, só por uma simples indicação. As pessoas querem ver o resultado. Sim. É essa que é a parada que converte, entendeu? O que eu mais atendo realmente é a indicação de alguém que fez comigo. Isso é o que mais me traz retorno. Porque daí o paciente, ele tem essa questão de ser atendido de maneira confortável e maneira indolor, né? Onde tem os pontos que a gente pode anestesiar, é anestesiado. E aí, se o paciente tem dor, a gente não procede com a gente não faz o procedimento, a gente cuida para que não tenha dor durante o procedimento. Isso é um diferencial. Então não tem o desconforto, que é a parte, né, ruim do trabalho, né? E também acho que assim, o meu feeling para não passar do que o natural bonito. Eu acho que isso daí também é um diferencial. Isso porque é muito bom. Qual foi vocês podem olhar esse rostinho aqui, ó. Não teve hematoma, não teve inchaço. Zero. Né? Eu vou ter que fazer mais que o óculos, pessoal, de vídeo de casa, ó. A gente fez alguns trabalhos e, assim, todos eles de maneira sem ter nenhum tipo de problema, né? Curti demais segurança sempre. Curti demais. E outra, melhorou com o tempo. Porque quando eu saí, tava inchadão. E agora você pode ver que ele já desenhou mais. Desenhou, é isso mesmo. O produto, ele se acomoda na região e depois ele faz parte. Eu fiquei olhando no espelho assim, será que eu vou ficar desse jeito? Tipo assim, não, ele falou que tava inchado, vai desinchar. E foi justamente o que você falou. Vai desinchar, vai ficar
Ó, você pode ver de lado, ó, do outro lado também, ó. Tem um desenho agora, que o meu rosto antes ele era comprido. Não tinha esse aqui, ó. É o preenchimento mandibular. Olha a Isso, diferença. a gente fez também um pouquinho de labial hidratando os cantinhos, hidratamos um pouquinho o bigode chinês. Não, a gente acho que fez ele. Fez o bigode chinês. Não tem, antes tinha uma marca gigante. Fundo, cara. né? A idade vai chegando, não tem jeito, não tem o que fazer. Você tem que se investir. cuidando, né? Sabe qual que é o maior patrimônio que a gente tem? Nosso próprio corpo. Você, eu mano. costumo falar que o rosto é o cartão de visita, porque não tem como, né? Todas as relações que você tem, o contato presencial é o mais impactante. Então, todo mundo que se cuida tem também, acredito que, mais confiança, mais determinação em relação a se expor, e isso traz, né? Segurança, só tem mais você olhar no espelho de manhã e falar assim, tô gostando do que eu tô vendo. Isso. Agora, se tem uma coisa que te incomoda, procura um especialista, procura ele, ó. Vai deixar o arroba dele aqui embaixo, o telefone. Faça um orçamento. Cobra por orçamento ou não? Eu faço avaliação sem custo. Aí, Diego, já deita aqui na máquina, vamos fazer a avaliação. A gente faz uma anamnese, que é tipo você analisar o rosto, ver quais regiões a gente pode melhorar, e aí a gente segue um planejamento para poder estar fazendo o trabalho. Normalmente eu faço em etapas separadas, para não ficar uma coisa muito pesada, não causar muita inflamação no paciente, e aí ele pode voltar depois de um período para fazer outra etapa, né? Então, assim a gente vai construindo a harmonização facial. Algumas pessoas me perguntam, ou às vezes têm dúvida, o que é, quanto custa uma harmonização. A harmonização depende de quais técnicas que você vai estar utilizando. Então, são recuperação de regiões através de técnicas em regiões diferentes do rosto. Tem as áreas do rosto que a gente preenche, como lábios, bigode chinês, olheiras, são as áreas mais macias, e a gente utiliza, por exemplo, produtos de mais maciez. O gel dele é mais macio, mais suave. E depois tem os produtos mais rígidos, como tipo Subskin, que pode fazer regiões como mandíbula, queixo, malar. Então, isso é harmonização. Em cada região, tudo que melhora, que harmoniza o seu rosto é harmonização. Botox é harmonização, preenchimento é harmonização, bioestimuladores, enzimas, fios de sustentação. E o conjunto de tudo isso que você pode melhorar no rosto se torna uma harmonização. Então, eu acho que contigo, a tua harmonização eu fiquei bem feliz, porque eu achei ela ampla e ela natural e suave, e é isso que eu... Esse que é o X do trabalho. O mais top que eu achei de você, tipo assim, você conseguiu falar assim, não, por exemplo, o cliente não tem um cartão. Então faz por etapas. Uhum. Faz um queixo hoje, faz um bigode chinês amanhã, e por aí vai na outra semana, isso. Mas não deixa de fazer. Exato, entendeu? Tem que dar o start, porque daí você mesmo vai tendo resultados, vai entendendo como funciona, vai ter tempo para o teu organismo, né, se normalizar, para desinflamar, ficar como você gostaria. Então, nesse período, você chega e faz outra coisa, e não causa um impacto. As pessoas se acostumam com esses detalhes e não fica uma coisa muito, né, de você se mudar, assim, das pessoas talvez perder identidade, se não se reconhecer. Não é esse o que realmente a gente faz. A gente faz um trabalho gradativo e constante de manutenção para que a pessoa se mantenha jovem, se mantenha com menos linhas de expressão, menos cavidades, e se sinta mais bonita, se sinta mais feliz. Isso é ótimo. Você me falou uma situação que você passou sobre o trabalho. A pior situação da sua vida também foi essa questão do trabalho, ou teve mais alguma coisa? Tipo assim, isso aqui acabou com a minha vida, eu saí disso, fazendo isso. Uhum. Não entendi direito. Ó, vamos lá. A grande intenção do podcast é pegar a sua história e a pessoa que está assistindo lá, muita delas se identificam com o que aconteceu e consegue sair. Vou te contar o que já aconteceu em alguns podcasts. Gente sendo liberta de depressão, de vontade de se matar, de suicídio, de autoimagem, de um monte de problema, mano. Um monte de treta. E aí, às vezes, o problema do cara ele resolveu com um cachorro, resolveu com uma conversa, resolveu se tratando, resolveu procurando ajuda. Mas a ideia é, quem vai estar assistindo de casa, assim, cara, já passei por essa situação, quero ouvir o que esse cara fez para resolver, porque você vai encurtar a linha de sofrimento da pessoa.
Entendeu? Então, o seu pior momento foi aquele do seu serviço ou teve o seu pior momento? Porque Teve o meu. teve o seu. Porque, assim, o que acontece? Eu tive no final da minha pós-graduação, eu lembro que eu estava, tipo, na penúltima aula, eu fui de moto para a universidade e caí no caminho e quebrei o punho. E era uma aula que eu não podia faltar. E aí? Aí eu peguei e consegui ir com o braço quebrado, não sabia que tinha quebrado, mas eu fui para a faculdade, eu levantei e fui. E daí depois assisti a aula de manhã e começou a inchar meu braço. Aí o professor viu, né, o coordenador lá da pós, o Gustavo, que é super gente boa, viu e falou, cara, vai lá ver esse braço aí, porque amanhã tem aula prática. Se você quebrou, você vai ter que engessar, que senão você não vai conseguir vir na aula amanhã. Porque era realmente importante. Era o final ali, né? A gente ia ter um período que finalizava as notas. Certo. Então, eu fui e tinha quebrado o braço. E aí, engessei, e no outro dia fui engessado, participei e consegui, daí na outra semana, finalizar a pós. E fiquei... Com o braço enfaixado mesmo. E daí eu fiquei umas 2 semanas com gesso. Tirei antes da hora, porque tava... Começou a coçar? O problema tava a minha circulação, ficou um pouco Inchou? apertado, e tava com muito hematoma, e começou a me dar palpitação à noite, eu no impulso ranquei o gesso, e aí coloquei uma atadura, aí eu contratei uma pessoa para ser a minha mão esquerda, que daí seria para mim apoiar enquanto eu pudesse fazer a punção e seguir fazendo os atendimentos. E aí, depois de 2 meses trabalhando com uma assistente, eu consegui me recuperar o braço, que é onde eu me mantenho o meu trabalho. E aí eu consegui finalizar a pós e era um momento muito difícil para mim, porque eu não pensei que eu não ia conseguir, por ter sofrido esse acidente. E aí eu consegui, foi uma superação para mim. Então isso daí foi bem marcante, acho que foi o momento mais difícil. Que doideira. Feedback de cliente que teve a vida transformada em você, qual que é o mais forte? Que você falou assim, meu Deus do céu, velho. O que foi isso que aconteceu aqui, velho? Olha, eu acho que foi uma pessoa que tinha, assim, um receio muito grande, ia se casar e faltava uma semana. E ela veio e queria fazer, mas ficou com muito medo. E eu prometi para ela que ela não ia se arrepender. E aí eu prometi para ela que a cada pouquinho que eu fizesse eu mostraria para ela, para que ficasse perfeito do jeito que ela queria. E aí a gente tinha pensado em colocar 1 ml nos lábios, e aí quando chegou no 0,7 e ela viu, ela falou, para aqui, para mim tá perfeito, e ela chorou. E ela ficou muito feliz. E aí depois de ela casou, ela me falou que as pessoas elogiaram muito, a autoestima dela melhorou muito, foi um momento muito marcante para ela. E 6 meses depois a gente colocou mais 1 ml. Porque daí ela não, já era. Eu já tô pensando em fazer uns retoques aqui já, tô só arrecadando grana aí, ó. Você que tá assistindo esse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve aí para ajudar os próximos procedimentos aí. Cara, que doideira, né? Você tá ligado que o que você faz afeta diretamente na autoimagem da pessoa, na autoestima da pessoa? Como é que você se sente em relação a isso? O que você sente quando você faz isso? Cara, isso é uma responsabilidade muito grande, porque eu mexo no rosto das pessoas. Então, por exemplo, assim... um negócio que você não pode ter margem para erro, né? Exato. E isso é uma coisa que me motiva sempre a me especializar, sempre a fazer os cursos, sempre a seguir fazendo monitor, ensinando, aprendendo e mais experiência, até a hora que você... eu acho que o que eu sinto nessa hora é só a minha concentração, porque eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Então, eu só na hora eu me concentro, eu coloco o meu som, eu diminuo as luzes, eu foco a luz só na pessoa, e nessa hora é a hora que ali para mim só aquilo importa. Então, para mim é feito assim, cada milímetro de qualquer trabalho que eu faço no rosto de uma pessoa é feito com muita dedicação, muito carinho e com muita sabedoria, de uma maneira que eu realmente, se eu prefiro não fazer o procedimento se eu achar que não vai ficar bonito. Eu não vendo o procedimento. Se a pessoa quiser contratar, já aconteceu isso.
E às vezes acontece, e é normalmente com os mesmos pacientes. Eu não vou mais fazer, entendeu? Por quê? Porque assim, eu acho que se eu não tiver seguro que vai ficar, que eu vou conseguir fazer o trabalho, que eu vou harmonizar o teu rosto, eu não vou fazer, entendeu? Não porque assim, eu vou achar que, se eu colocar, fizer isso, vai ficar melhor. Se eu não tiver as plenas certezas de que isso vai acrescentar para o paciente, mesmo que for lucrativo para mim, eu não faço. E eu me recuso e acontece. Acontece, às vezes, por exemplo, né, se você quisesse fazer alguma coisa a mais que eu achasse que não ia ficar bom para ti, eu ia falar, Douglas, não vamos fazer, cara, porque não vale a pena, entendeu? Então, assim, eu sempre me coloco realmente no lugar da pessoa, e aí, assim, ó, eu tenho uma margem de ter a manutenção de pessoas por anos, porque elas têm uma confiança no meu trabalho e sabe que eu sou muito transparente em relação ao que eu espero do paciente, ao que eu posso oferecer. Então, se eu chegar aqui e falar, conhecer uma pessoa e eu falar para ela que a gente deve fazer algo, realmente eu quero fazer, eu ofereço, mesmo que eu tenho que saber também o que te incomoda, que às vezes, assim, o que eu acho como especialista, muitas vezes não é o que te incomoda. Então, assim, dentro do feedback que o paciente me passa, o que me incomoda, o que eu não gosto, quando eu olho no espelho, o que eu não me aceito. Naquele momento, eu tento entender ele, e aí depois eu tento pensar em como melhorar o que ele se sente mal, não o que é para mim, o que é para ele, entende? Então, assim, às vezes, tem coisas que eu faço que eu penso assim, eu tento falar com o paciente e mostro para ele uma linha de raciocínio que a gente tem que trabalhar com o natural, com o que é harmônico e com o que te favorece, né? Que te deixe com uma aparência melhor. Então, se tiver assim algo que sobrecarregue alguma região, eu prefiro dar o stop e não fazer mais. E às vezes acontece, o paciente quer mais na mesma região e eu falo, eu não vou fazer porque acho que não vai ser um trabalho que eu vou gostar de fazer. Isso é bom, né? Você está sendo honesto e está explicando para a pessoa, assim, porque às vezes a pessoa tem uma própria visão distorcida de si mesmo. A gente gravou mesmo um podcast semana passada, Diego, retrasada, com o Marcão, que ele não se via bem. Só que então, a pessoa não consegue se visualizar, mesmo que ela esteja muito bem. Corpo treinado, rosto bonito, ela não consegue se visualizar bem. Para falar. Eu acho que assim, as pessoas tendem, às vezes a gente fala, tipo assim, aquele passou do ponto, mas que cada um tem o seu ponto, entende? Então a gente também tem que saber respeitar as diferenças, da pessoa, porque tem gente que, por exemplo, faz um monte de tatuagem, entendeu? Fica todo tatuado. A pessoa, passou do ponto. Mas é o jeito que ela gosta, né? Aí tem o cara que vai na academia, o cara fica um monstro, o cara, passou do ponto. Mas sim, cada um tem um ponto, entendeu? E aí na área da harmonização acontece isso. A pessoa vai lá, faz um preenchimento, faz 2, faz 3, passou do ponto. Mas cada um tem o seu ponto. Já deu consciência para assim, não vai ficar legal. Isso. Vai querer fazer assim mesmo? Não vai ficar. Mas daí quando eu vejo que se eu achar que não vai ficar bonito o trabalho, eu prefiro não fazer. Até porque tá o seu nome também. Né? Agora sim, se eu achar que pode, no gosto dela, ainda vai estar bonito, dentro de um padrão do que a pessoa tem a característica de gostar do rosto mais hidratado, lábio maior, ou não quer nada de olheira, ou quer um malar mais formado, ou quer uma mandíbula bem quadrada, eu coloquei já quantidades grandes em pacientes. Só que coloquei, por exemplo, teve o Carvalho, o amigo e paciente meu, ele colocou, acho que foram 14 ml na mandíbula. Caramba! Entendeu? A gente colocou 6 em ti. E olha só como é que já fez o contorno. Só que o Carvalho tem 120 quilos, cara grande, alto, combina o rosto mais quadrado. Então, assim, tudo isso, cada um tem o seu ponto quando eu falo nisso. Então, se a pessoa tem o gosto dela, que ela tem o estilo, né, para ter ela quer aquilo. Se ela quer aquilo, dentro do que é bonito, né, eu tento trabalhar, faço o trabalho. Quando chega no limite, que eu acho assim que também pode prejudicar até a questão, né, da região, ficar muito esticada a pele, depois pode futuramente ter uma flacidez quando exagerar demais, aí eu prefiro não, sabe?
Ou, certo, hein? aí eu prefiro que o paciente não faça comigo, mas pelo menos é o meu nome, é a minha imagem, e eu não vou querer. Claro, eu sei o neto. Por falar isso, é uma coisa que eu tenho sempre bastante, eu não sei se você faz. Nariz. Faz nariz? Tipo, a pessoa tem um nariz muito longo. Existe uma forma de fazer hoje sem fazer cirurgia, sem quebrar, no caso? Existe algum produto? Existe a rinomodelação. Eu faço a rinomodelação, ela serve. A pessoa tem um nariz muito saltado, tu consegue, ou torto. Consegue entortar o nariz do Diego? O torto a gente não consegue, só se fizesse a rinoplastia, daí serrando o osso do nariz. Aí coloca ele de volta. Daí Mas, por exemplo, consegue. a pessoa tem um calombo no a nariz. rinomodelação ela consegue tirar aquele bico de papagaio que a gente fala, que é quando tem um carocinho, a gente consegue fazer ficar retinha a descida do nariz, e isso deixa o nariz menor, tá? Porque ele estando reto, ele parece ser menor. Incrível que pareça, coloca produto, volumiza, e o nariz fica mais bonito, fica menor. Coloca produto dentro, ele dá um volume no nariz ou ele diminui o nariz? Ele só arruma aonde tá fazendo a da cavidade ali, deixa onde o nariz mais largo. ele recupera aquela cavidade para o nariz vir reto. E aí também é usado na ponta para empinar a ponta do nariz. Então, normalmente você começa preenchendo o bico de papagaio e desce, e depois deixa um bolos aqui para empinar a ponta do nariz. Caramba, que doideira, velho. Qual foi a cirurgia mais... É uma cirurgia que se fala quando é assim? É um procedimento estético invasivo. Qual foi o procedimento mais difícil que você já fez até hoje? Mais difícil, assim, cara, esse me deu trabalho. Eu fiz 8 fios de sustentação numa senhora com a pele muito flácida. O que é 8 fios? O que é os fios de sustentação, pessoal de casa? A modo leigo, um cara que não entende nada e tá ouvindo esse vídeo. O que é isso no rosto da pessoa? O fio de sustentação, ele é uma técnica que tira a flacidez na região temporal do rosto, que é a região aqui da lateral, tá? Onde que normalmente aqui tem uma tendência a ficar flácido. O fio, ele entra por aqui e ele vem descendo em sentidos diferentes, aonde você consegue fazer o lift temporal, que é prender através dos fios por dentro da pele, recuperar toda a elasticidade nessa região, e aonde o fio fica, por em torno de 1 ano e meio antes de se biodegradar, ele vai formar uma fibra de colágeno que vai se recuperar toda a elasticidade da pele, agindo como um bioestimulador. Então, o fio... Eu vi um vídeo desse, é umas garrinhas que entra, ela puxa, trava e depois ela vira parte do corpo? Exato. Diego do céu, depois eu vou te mostrar esse vídeo. Cara, bizarro. A senhora tá com o rosto bem flácido, caído assim, né? Aí enfia uns fios, aí vira um fio só, né? Porque são vários fios, amarra tudo num só, puxa, o rosto fica esticadinho, igual uma Barbie. E aqueles fios você coloca pra dentro, ele prende e depois ele vira parte do corpo. Isso. E assim, Tô em choque. Tô em choque, velho. Quando teve muita flácidez. Se é um monte de fio e tá amarrado aqui, ele vai ficar preso aonde? Ele fica preso, assim, ele é espiculado, então ele se gruda na pele. Então quando você... Não, beleza, essa parte eu entendi, ele vai grudar na pele aqui. E o monte de fio que ele vai ficar, um monte de fio assim, onde amarra esse monte de fio aqui que fica pra fora? Porque imagina, pessoal, em casa, é uma coisa bizarra, meu Deus do céu. Imagina um monte de fio entrando no rosto da pessoa e vai ficar as pontas do fio pra fora. Aonde prende essa parte aqui? Então, funciona assim, a gente faz um nó entre os fios, e aí o nó fica uma bolinha, certo? Aí você puxa aqui a pele e coloca a bolinha na pele. Aí quando ela entra na pele, aquela bolinha fica segurando. O fio puxou daqui, ó, ele veio, puxou. Aí eu vou colocar a bolinha mais para cima e vou colocar ela para dentro de volta. Aí ele vai ficar assim, porque quando você puxa ele, faz o lift, aí você dá um nó. Então você dá um nó ao puxar. Ele tem um nó. Depois tu prendeu no nó. Aí o nó não desce. Meu, que doideira, velho. É muito louco. Pausa aí, Diego, só pra eu mostrar esse vídeo. Pausa aí. Eu falei agora pra... Ó. Passou os fios ali. Aqui, ó. Ali onde a gente tá fazendo o nó. Só que, ó, pode observar que eu puxo a pele e a pele sobe junto, né? Ela tá agarradinha nos fios. Eu jogo um pouquinho mais pra cá, assim. Aí, isso. Agora, essa é a parte que, na verdade, mais mostra, né, ali, ao redor do rosto, onde a gente conseguiu recuperar a elasticidade.
Essa é a... Que doideira, hein? Pausa. Aí, galera, esse aqui é o antes e depois, ó, do meu procedimento. Ah, legal. Ó, olha, se liga nesse antes e depois, que doideira. Presta atenção no queixo, velho. Ó o ângulo de queixo. Eu vou colocar o antes e depois agora. Ó. Isso eu tava com barba, né? Agora eu tô sem barba. Olha a diferença desse depois, hein? Eu vou mostrar umas fotos no meu Instagram agora pra você ver que doideira. Esse microfone milhões, tudo aí, se aqui, liga. Ó, o cara... esses atores de Hollywood, né? Os caras tudo perfeito. Aham. Vai estudar ali desse cara, quantos procedimentos que eles já fizeram. Olha só o queixo de milhões, meu amigo. Só aqui no brabo, hein? Pausei. Cara, isso aí, muito bom. Parabéns pelo seu resultado. E pra mim, né? Meu Deus, que mudança. E isso é só o começo, hein? Tem muito mais pra investir. Tá, como é que eu quero fazer um procedimento aqui em Balneário? Onde eu vou? Qual o endereço? Você atende outras cidades também? Como é que funciona? Sim, eu tenho agenda aberta, né, em Balneário, onde eu moro. Eu atendo aqui na rua 1500, em frente ao Hotel Ibis, no Maria Bonita. É um salão de beleza bem tradicional, antigo. E no segundo piso, aqui a gente tem vários serviços de estética, onde eu tenho a minha sala e faço os procedimentos. Em Balneário, de maneira particular, ou sendo paciente modelo na Uniavan, né, quando tem a prestação de serviço dos alunos também. Só serve para alunos, tipo assim, eles não contratam, por exemplo, um modelo igual o Diego. Quero fazer um botox no rosto lá para usar de cobaia, não, de teste, né, no caso. Porque daí é os alunos que fazem, a gente só os alunos fazem nos próprios alunos? Eles fazem nos pacientes modelos que se inscrevem para fazer lá. Também. E se a pessoa se quiser se inscrever, legal. Mas é só eventualmente. Então, assim, na agenda mesmo, é aqui no Maria Bonita, na rua 1500. E aí eu faço... Aqui é o número 307, é bem próximo da Brasil, bem de frente ao Hotel Ibis, que é a referência bem de porta, assim. Certo. Então fica bem centralizado, tô sempre aqui. A cada 14 dias eu atendo no Rio Grande do Sul, em Sobradinho, na Finescência. Agora eu fico até final de semana, segunda-feira eu vou para lá, fico atendendo lá 10 dias, depois eu volto, fico aqui mais 10 dias e eventualmente comecei a atender em Ponta Grossa também. Aí tem que montar um modelo de franquia desse negócio, treinar mais gente, né? Eu tenho a intenção de plantar mais sementes, mais pacientes, que eu possa acompanhar eles, indo para o Paraná, indo para o Rio Grande do Sul, e aí dar manutenção dos pacientes que eu tenho aqui, já há 2 anos que eu adquiri muita gente, que eu sei que hoje faz o trabalho comigo, quer continuar comigo, eu não vou estar abandonando ninguém, eu só vou estar sempre 2 semanas em Balneário, as outras 2 semanas eu vou estar fazendo esse trabalho que eu tô de expansão aí da minha estética. Então, para os pacientes daqui, quando me mandam mensagem, eu sempre aviso com a agenda quais os dias que eu vou estar, para eles se programarem e eu poder dar sequência no trabalho. E aí vamos iniciando novos caminhos aí, né? Novos horizontes. Já que você jogou um pouco de visão de futuro, né? Qual a sua visão daqui 5 anos? Dr. Pharma é uma marca criada sua mesmo? Isso, o Dr. Pharma é uma marca criada minha, por eu inicialmente ter começado na área farmacêutica. Então, Pharma Estética, porque depois eu fui para a estética. E o Dr. Pharma, daqui 5 anos, com certeza, vai ter um peso muito grande aí no sul do Brasil. Rio Grande do Sul, Paraná, que é onde eu nasci e cresci, e Rio Grande do Sul, que está me abraçando muito e está fluindo muito o trabalho lá. Então, com certeza, o Dr. Pharma e o sul do Brasil vai ficar pequeno para nós. Se Deus quiser, o trabalho está sendo muito bem visto e cada vez mais eu estou sempre me aprimorando. Então, quem faz parte dessa caminhada, com certeza eu sempre digo, é um caminho sem volta, vinha ser meu paciente. É isso aí, um caminho sem volta, porque depois você entra, bom, estou aqui, né? E não pretendo largar tão cedo. Depois é um casamento. É um casamento, já era. Tem alguma mensagem que você quer deixar pro pessoal de casa? Uma coisa tipo assim, isso toca o meu coração, eu quero que vocês saibam sobre isso. Essa é a minha intenção. Eu acho que assim, ó, meu principal dica é assim, ó, invista em você. Seja o seu melhor, a sua melhor versão.
Se você fizer isso, com certeza você vai ter as melhores oportunidades. Uau, e aí, Diego, pegou a visão do homem? Forte demais, hein? Então é isso aí, siga nossas redes sociais lá, Super Douglas ou Douglas DPJ. Super Douglas ou Douglas DPJ. E siga também, O @Doutor Farm Estética, DR Farm Estética. que agora tem o YouTube. Parabéns, cara. Valeu, Obrigadão irmão. por tudo. Obrigado. Sucesso, muita paz, prosperidade nos seus negócios. Que esse vídeo ajude e transforme milhares de pessoas. Porque pouca pessoa não. A gente não trabalha com pouca coisa, tem que ser com muita coisa. Prosperidade é desse jeito, o fruto. Com certeza. Fechou? Se inscreva no canal, dá uma curtida nesse vídeo aí. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço, um beijo no seu coração. Valeu!